Olá! Hoje nós vamos trazer uma receita bastante interessante e com algumas alternativas. A receita que eu vou fazer hoje, ela vai utilizar o resíduo do leite de amendoim, que é um leite que nós utilizamos muito aqui na nossa casa. E aí com esse resíduo nós torramos e fazemos uma farinha. E a partir de agora nós também estaremos distribuindo junto com as nossas cestas básicas, sempre que nós tivermos a farinha torrada, para que vocês possam aproveitar, porque essa farinha ela é uma fonte muito boa de proteína, porque o amendoim é uma das proteínas que os vegetarianos utilizam muito. O leite de amendoim que a gente consome é um leite tão rico em proteína quanto o leite de vaca, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é a farinha, ó. Então, ela fica assim moidinha, nós torramos, ela tá sequinha como uma farinha de mandioca. Então, essa farofa ela vai usar a farinha de amendoim, a farinha de mandioca comum, cebola, alho e vamos colocar uma cenoura. Bom, que eu vou dizer para vocês? Quando vocês não tiverem essa farinha de amendoim disponível, vocês podem substituir pela farinha de milho, que fica também uma farofa deliciosa. E por que a gente coloca cenoura? Porque o vegetariano ele tem um hábito de enriquecer tudo que ele come com vegetais. E assim traz mais vitaminas, mais minerais, mais substâncias que fazem com que o nosso corpo funcione melhor, tenha mais imunidade. É muito comum agora que as pessoas perguntam, o que a gente faz para ter mais imunidade? Imunidade é uma coisa que nós adquirimos pelo um hábito alimentar, né? Inhame é bom para a imunidade? Sim, e tantos outros vegetais, todos os vegetais e frutas aumentam a nossa imunidade porque eles são compostos de substâncias, vitaminas e minerais que auxiliam na resposta do corpo às agressões de qualquer doença. Então, quanto mais comermos vegetais, mais saúde nós vamos ter. Vocês podem observar que quando vocês vão ao médico, qualquer tipo de doença, sempre é orientado pelo médico ou pelo nutricionista a aumentar o consumo de vegetais. Então agora nós vamos para a nossa receita, tá? Uma farofinha simples como vocês devem estar acostumados a fazer na casa de vocês. Então vamos lá. Olha, colocamos aqui o óleo, não colocamos muito, só um pouco para cobrir o fundo da panela. Quando a gente utiliza vegetais, vou colocar aqui essa cebola, eu cortei a cebola grande, porque gosto muito de cebola, mas se vocês não têm tanto prazer em mastigar os pedacinhos de cebola, a cebola pode ser ralada, tá? Então agora eu vou começar a dourar essa cebola aqui nesse óleo. Uma coisa que eu vou dizer para vocês que é bastante interessante, a farofa é um alimento que o brasileiro adora, e a farofa é muito criativa aqui no Brasil, a gente coloca de tudo na farofa, né? Mas a farofa gostosa é aquela farofa úmida. Então, o que nós fazemos normalmente para a nossa farofa ficar úmida? Colocamos bastante gordura, ou óleo, ou margarina, ou manteiga. E todo mundo sabe que gordura em excesso não é bom. Então, a farofa, que seria um alimento saudável de mandioca, né? Rico em carboidrato, etc., também proteínas, alguma coisa, ela acaba ficando um alimento não tão bom por causa da quantidade de óleo. Mas quando nós colocamos vegetais, abobrinha, cenoura ralada, beterraba também fica ótimo. O que acontece? Esses vegetais, eles soltam a água para o meio e quando a gente coloca a farinha de mandioca ou a farinha de mandioca misturada com farinha de milho, vai ficar uma farofa úmida, gostosa e com pouca gordura, que também é uma dica muito boa. Então agora eu vou esperar a cebola dourar bem e a gente volta já. Bom, nesse momento, a cebola já tá ficando bem douradinha, eu vou acrescentar o alho, tá? Eu não botei o alho no início, porque eu não queria que o alho ficasse muito torradinho para ele não ficar amargo, né? Então agora eu vou dar mais uma refogadinha para poder colocar agora a cenoura. Então a cor da cebola fica a critério de vocês. E agora nós vamos deixar a cebola murchar, para que ela possa soltar um pouquinho
do seu líquido e transferir aquela umidade que nós estamos querendo para a nossa farofa. Então aqui nós poderíamos colocar uma abobrinha, poderíamos colocar uma vagenzinha cortada, a beterraba também fica ótimo. Então agora eu vou esperar a cebola murchar um pouquinho e a gente já volta mostrando a adição das farinhas. Bom, então a cenoura já murchou. Eu não deixei murchar demais, para ela também não perder totalmente a crocância, né? Mas já murchou. Vou adicionar o sal agora nesse momento. Essa colher aqui é de meia colher de chá. Então eu vou começar colocando meia colher de chá e depois a gente prova para ver se precisa colocar mais sal. Bom, então vamos colocar. Primeiro eu vou colocar a farinha de amendoim. Vou mexer para ela incorporar aqui na cenoura. E agora vou adicionar a farinha de mandioca. Então, foi uma xícara de cada farinha. Como eu falei no início, se vocês não têm a farinha de amendoim, porque somos nós que vamos distribuir para vocês, né? Então, nem sempre nós vamos ter, porque essa farinha, o resíduo reduz muito quando a gente torra. Aí vocês podem fazer ou só com a farinha de mandioca mesmo, ou usando aquele flocão de milho, aquela farinha de milho que também é maravilhosa. Sujei aqui meu fogão. Então agora é só mexendo para torrar as farinhas. Olha, eu provei a farofa estava bem sem sal. Então eu coloquei mais meia colherzinha de chá de sal, então no total foi uma colher de chá. Ela já tá torradinha e bem úmida. A gente nota, olha, que a cebola e a cenoura, elas agregam bastante umidade na farofa. Então é isso. Temos aqui então uma farofa. Como está usando a farinha de amendoim, essa farofa é rica em proteína por causa da farinha de amendoim. E a combinação das proteínas que tem no amendoim com as proteínas que tem na farinha de mandioca fazem uma proteína completa, como se fosse um ovo ou uma carne, tá? Então, comer essa farofa com uma porção de feijão, estamos com a proteína do almoço resolvida. Vamos completar com uma saladinha, alguma outra coisa. Deixa eu desligar aqui meu fogão. Então, essa receita é uma receita muito boa, muito fácil e barata. E quando vocês não tiverem a farinha de amendoim, que é quem está conferindo a característica de proteína na farofa, usando ou a farinha de milho ou só a farinha de mandioca, com a junção com o feijão, que é uma das maiores fontes de proteína vegetal, vocês estarão com o almoço completo. Não há necessidade de colocar salsicha, nenhum outro alimento que seja a fonte de proteína, porque a junção da farofa com o feijão já faz uma proteína completa. Aí pode combinar com o que vocês quiserem, um legumezinho, uma salada. Se vocês tiverem interesse em aprender a fazer o leite de amendoim, da onde surge o resíduo que faz essa farofa, quer dizer, você aproveita integralmente, porque o custo do leite de amendoim sai mais ou menos por 3 e pouco o litro. Mas como você vai fazer duas coisas com esse valor, que é o leite e mais a farofa, né, acaba que compensa no custo quando você pensa em comprar 1 litro de leite, que também está em torno de R$3, né? Então você com R$3,40 ou R$3,50, R$3,50, você faz um leite e você faz também uma farofa, tá? Então, se vocês tiverem interesse em aprender a fazer o leite de amendoim, comenta aqui embaixo no canal que nós gravamos uma receita ensinando a fazer o leite de amendoim, tá? Muito obrigada e até a próxima receita.